Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Bom, eu sou Marielida, faço parte do Colégio Dom Bosco São Miguel dos Campos, sou coordenadora pedagógica dos segmentos Fundamental 2 e Ensino Médio e como vocês puderam ver, estou em casa, porém o trabalho não para. E hoje eu vim aqui contar para vocês uma novidade. O nosso colégio preparou uma programação super extensa e legal para vocês. Programação essa com aulas online. Essas aulas estarão disponíveis no nosso canal do YouTube, Colégio Dom Bosco. E lá os professores irão compartilhar junto a vocês aulas, questões, para que vocês, mesmo em casa, não deixem de estudar, ok? E outra coisa, não esquecendo, estou com muita saudade e espero que a nossa rotina volte o quanto antes. Um abraço e bons estudos! Hello, eu sou a professora Carla, professora de língua inglesa do Colégio Dom Bosco e hoje vamos aprender um pouco mais sobre relative pronouns e quantifiers. E esses conteúdos são das turmas do oitavo ano A e oitavo ano B. Então, vamos iniciar pelos pronomes relativos. Para que servem os pronomes relativos na língua inglesa? Eles servem para você ligar uma frase a outra, ok? E nós temos vários pronomes relativos. E o que nós vamos estudar hoje são which, who, whom, whose. Nós também temos o that, mas hoje o that não vai ser estudado, ok? Vamos ficar com esses quatro aqui. O which, por exemplo, ele significa que, o qual, os quais, a qual e as quais. E ele só pode ser utilizado, gente, para coisas e animais, certo? Porque nós vamos ter também outros pronomes relativos para pessoas, ok? Então você vai ter que entender que você vai utilizar o which apenas para coisas e animais. Vamos lá. Aqui eu tenho uma frase, olha só. This is the bus, which está em vermelho, I take to go home. Olha só, this is the bus, ou seja, este é o ônibus. O que significa which? Que, o qual, os quais, a qual e as quais. Então, este é o ônibus que eu pego para ir para casa. Então, vocês observem que nós juntamos duas frases em uma única. Este é o ônibus que eu pego para ir para casa, ok? Segundo pronome, o who ou o whom. Esses pronomes significam que ou quem. Agora você não vai mais focar em coisas e animais, porque nós vamos falar agora sobre o pronome relativo específico, ou seja, relativo à pessoa. Olha só. The woman whom you called is my cousin. The woman, o que é the woman? A mulher. Whom you called is my cousin. A mulher com quem você falou é minha prima. Observe, estamos falando de pessoas, ok? Então, nós sabemos que whom significa quem. Então, a mulher com quem você falou é minha prima. Já na segunda frase, nós vamos utilizar não mais o whom, e sim o who. There is a man outside who wants to see you. Ou seja, lá fora está o homem que queria ver você, certo? Lá fora está o homem que queria ver você. Mais uma vez, uma frase que tem especificado a pessoa, no caso aqui, o homem, nós utilizamos o who. Já o próximo pronome relativo é o whose. O whose, gente, ele significa cujo, cuja, cujos e cujas. Nesse caso, ele é relativo à posse. Mas eu tanto utilizo com pessoas quanto para animais,
certo? Então o whose você utiliza para pessoas, animais. E ele vai identificar a posse. Olha só nessa frase. That is the girl whose brother was making some magic tricks. Ou seja, aquela é a garota cujo irmão estava fazendo alguns truques de mágica. Ou seja, brother, irmão, irmão de quem? Da garota, certo? Então você está vendo aqui que está especificado posse, o irmão dela, dela quem? Da garota. Então aquela é a garota cujo irmão estava fazendo alguns truques de mágica. Então vocês observem aí que o whose está deixando claro que você está falando sobre posse, ou seja, cujo, cuja, cujos ou cujas. Então, essa parte aqui que eu iniciei fala apenas sobre pronomes relativos, que nós já estudamos, certo? Mas o próprio conteúdo nós temos que dar essa ênfase, certo? Até para vocês fazerem a atividade proposta. Já abaixo, gente, nós temos aqui os quantifiers, ou seja, o much, o many, some e any. Vamos lá. Observe que aqui eu inicio com some. O que é some? Some significa algum, algumas, um pouco de. E você vai utilizá-lo em frases afirmativas. Depois eu vou explicar a questão das frases interrogativas. Vamos iniciar com a frase afirmativa. Então vamos lá. Some, algumas, um pouco de, certo? Já o any, ele significa algum, alguma, nenhum, nenhuma. E nós utilizamos o any para negativas e interrogativas, ok? Então vamos aqui para a primeira frase. I have some money. I have some money. Eu tenho um pouco de dinheiro. Eu estou afirmando que eu tenho algo. O que é que eu tenho? Um pouco de dinheiro. Aqui vocês observam some. Na segunda frase eu tenho uma negativa, mas nesse caso eu não estou utilizando some porque eu não posso. Eu estou utilizando o any, certo? Então vamos lá. I don't have any money. Ou seja, eu não tenho nenhum dinheiro. Então eu não tenho nenhum dinheiro. Nesse caso eu uso any, que eu já sei que ele significa também nenhum. E para a pergunta com o any, do you have any money? Ou seja, você tem algum dinheiro? Então aqui nós temos a pergunta com any. Não vai ser mais nenhum, porque não estou falando mais negativo, estou fazendo uma pergunta. Nesse caso entra, ele vai ser algum, ok? Já para utilizarmos o some como pergunta, gente, você vai ter que entender que o some como pergunta, na frase, vai ter que identificar que está sendo oferecido algo ou que está pedindo algo. Por exemplo, na primeira frase eu tenho: Would you like some ice cream? Would you like some ice cream? Ou seja, você gostaria de um pouco de sorvete? Você gostaria de um pouco de sorvete? Então aí eu estou fazendo o quê? Estou oferecendo, certo? E na segunda pergunta eu tenho: Can I have some orange juice, please? Can I have some orange juice, please? Ou seja, eu tenho um pouco de suco de laranja, por favor. É isso? Por ter o verbo ter aqui? É isso? Não. Eu poderia ter. Olha aqui o verbo can iniciando a frase, certo? Lembrando que o verbo can também ele é auxiliar, então ele está iniciando a frase. Então, can I have some orange juice, please? Ou seja, eu poderia tomar um pouco de suco de laranja, please? Por que tomar? A gente sabe que o verbo have é o verbo ter.
Mas em algumas frases você vai identificar que ele não vai ser apenas ter. Como nesse caso aqui, ó. Nesse caso eu não posso falar eu posso ter, certo? Eu poderia tomar. Tomar o quê? Um pouco de suco de laranja, por favor, ok? Então, nós temos algumas especificidades da própria língua inglesa que nós realmente temos que aprender, certo? E nesse caso, temos essa diferença do some, ok? Você vai utilizá-lo para afirmativa, para perguntas, mas quando essas perguntas indicam que está sendo oferecido algo ou pedindo algo. E nós também temos, gente, um many e um much, que são também o que? Quantifiers, só que você vai utilizá-los com substantivos que você pode contar e o que você não pode contar. Por exemplo, o much. Para o much, você vai usar o que? Os substantivos incontáveis. O que é que você não conta no inglês? Você não conta o dinheiro, que é o money, você realmente conta a moeda, real, dólar, libras, mas o dinheiro você não conta. Você não vai dizer, eu conto um dinheiro, dois dinheiros, você conta R$1, R$2 e assim sucessivamente. O que é que você não conta no inglês? Você não conta, gente, líquidos, certo? Você não conta pão no inglês, você não conta sentimentos, ok? Você, como eu já falei, você não conta dinheiro, você conta realmente a moeda. Você não conta pó, grão, certo? Você conta assim as embalagens que esses grãos, que esses pós estão. Mas o pó, o grão, a água, você não conta, né? Porque a água se trata de líquido. Mas se fosse o copo de água, você estaria contando o recipiente, o copo, ok? Então vamos lá. Much. Você sabe que é para coisas que você não pode contar, certo? Então, como é que você vai usar o much? Você usa o much, assim como você também usa o many, para perguntas e frases negativas, ok? O much, para pergunta, ele vai passar a ser how much, ok? Então, se o much significa muito ou muita, o how much vai significar quanto e quanta, ok? Por exemplo, vamos para uma pergunta com how much. How much water do you drink every day? How much water, ou water, que é água. How much water? Então, quanto de água você bebe todo dia? How much water do you drink every day? How much water do you drink every day? Ok, é uma pergunta. Quanto de água você bebe todo dia? Já para uma negativa, nós vamos acrescentar aí o auxiliar do, mas a partícula not, ficando don't. Olha só. They don't have much money. They don't have money. They don't have much money. Ok? Nesse caso eu estou falando, eles não têm muito dinheiro. They don't have much money. Ok? Então, para o much, nós vamos tanto ter frases negativas como as perguntas. Lembrando que para a pergunta não vai ser mais o much, e sim how much. Ok? Já o many, gente, você também vai utilizar para perguntas e negativas, porém, para a pergunta vai ser o que? How many. O many nós sabemos que significa o que? Muitos e muitas. E o how many vai significar quantos e quantas. Só que enquanto much você só utiliza para substantivos incontáveis, o many você passa a utilizá-lo para substantivos contáveis. Tudo que você pode contar. Vamos para as frases, por exemplo. A frase negativa. I don't have many cows. I don't, o do mais a partícula not, no caso ele está na forma contracta, então I don't, eu não. I don't have many cows. Eu não tenho
muitos primos, porque primos você pode contar, certo? Já a pergunta você vai utilizar how many, ok? How many, quantos? How many friends, quantos amigos? How many friends do you have on Facebook? Ou seja, quantos amigos você tem no Facebook, ok? Então aí nós terminamos o conteúdo sobre quantifiers, ou seja, os quantificadores, certo? Nós vimos some, any, much e many. E nós temos uma atividade para casa, que essa atividade vocês vão fazer as páginas 38, 39, 40 e a 44, ok? Vamos lá. Página 39, vocês vão completar com o who, which e o whose, que são os pronomes relativos, ok? Vocês observem, gente, que aí vocês têm duas frases, ok? Temos letra A até a letra E. São duas frases, mas nós já entendemos que os pronomes relativos vocês vão fazer com que elas se juntem em uma única frase. Para que serve o pronome relativo? Para ligar uma frase à outra. Então, observe direitinho e vocês utilizem o who, which e o whose. Na página 40, o segundo vocês vão fazer o quê? Vão completar com some, any, much, many, ok? Observe direitinho onde vocês vão utilizar, ok? Já seguindo aqui na própria página 40, vocês também vão dar continuidade no go e beyond, utilizando o que? O some, any, much e many, o que a gente acabou de estudar. No caso agora são os quantificadores. Então observe direitinho com quem você usa some, como você usa any, much e o many. Lembrando que o much é para coisa incontável e o many para o que você pode contar, ok? E a última página, página 44, vocês vão observar imagens e vão marcar aqui a questão número 1, apenas isso. Muito obrigada, até a próxima. Bye, bye!